Se eu te dissesse que existe um segredo escondido na Bíblia que quase ninguém comenta, você acreditaria? E não estou falando de códigos secretos que só aparecem com lupa ou fórmulas mágicas escondidas entre as páginas. Estou falando de algo que sempre esteve lá, mas que, curiosamente, quase nunca é discutido em sermões ou nas aulas de religião. E é justamente por isso que esse vídeo vai te prender até o fim, porque hoje você vai descobrir um dos segredos mais bem guardados da Bíblia. Agora, antes de você sair correndo pensando que é teoria da conspiração, calma. O segredo está lá, escrito, registrado, e qualquer um pode ler. A questão é, por que será que quase ninguém fala sobre isso? Talvez porque esse detalhe muda a forma como enxergamos passagens inteiras. E aqui vai a primeira pista. Você sabia que existem livros da Bíblia que desapareceram? Isso mesmo, a Bíblia que a gente conhece hoje não é a mesma versão de milênios atrás. Foram mais de 70 livros citados ao longo do tempo, mas a maioria nunca entrou para a versão final que conhecemos. E se eu te contar que alguns deles traziam histórias tão estranhas que poderiam mudar totalmente a forma como enxergamos a fé? Um exemplo é o livro de Enoque. Ele fala sobre seres chamados de vigilantes, anjos que desceram à terra e, segundo o texto, ensinaram aos humanos coisas como metalurgia, astrologia e até feitiçaria. Só que esse livro foi simplesmente deixado de fora. Por quê? Porque talvez fosse informação demais, perigosa demais ou simplesmente estranha demais. Imagina pregar isso num culto de domingo. Olha, existiam anjos que ensinaram os humanos a fazer maquiagem e armas de guerra. Convenhamos, não ia pegar bem. Outro detalhe. Você já ouviu falar do livro de Jasher? Ele é mencionado em Josué e em 2 Samuel, mas simplesmente não existe mais. Se perdeu. E aí vem a pergunta: como assim a própria Bíblia cita um livro que não está mais nela? Não é estranho? É como se você estivesse lendo um livro de história e de repente o autor dissesse: para entender melhor, veja o outro livro lá. E esse outro livro simplesmente não existe. Parece piada, mas não é. E se a gente parar para pensar, isso muda tudo. Porque a gente percebe que a Bíblia não é um livro único e isolado. Ela foi construída, compilada e editada ao longo de séculos. E nesse processo, muita coisa ficou de fora. Será que eram textos considerados perigosos? Ou será que simplesmente não se encaixavam na narrativa principal que a igreja queria? Agora, segura essa. Tem um detalhe que poucas pessoas percebem. No próprio Antigo Testamento há menções a gigantes. Sim, gigantes. Os chamados Nefilins. E se você acha que é invenção, vai lá em Gênesis 6:4. Está escrito: naqueles dias havia gigantes na terra. Como assim gigantes? Isso nunca é explicado direito, nunca é aprofundado, só jogado no texto e pronto. E quando você começa a ligar os pontos com o livro de Enoque, as coisas ficam ainda mais esquisitas. Porque Enoque descreve esses gigantes como descendentes dos anjos caídos com as mulheres humanas. Ou seja, meio anjo, meio humano. Um negócio que parece mais roteiro de série da Netflix do que livro sagrado. Mas calma, porque o segredo não é só esse. A grande questão é que esses textos escondidos e esses detalhes omitidos levantam uma dúvida. Será que a gente conhece a Bíblia inteira? Ou será que a gente conhece só a versão que foi aprovada para não causar confusão? E aqui entra a parte mais curiosa. Durante o Concílio de Nicéia, no século IV, a igreja se reuniu para decidir o que entrava e o que ficava de fora da Bíblia oficial. E adivinha só, vários textos foram simplesmente descartados. Alguns porque eram considerados heréticos, outros porque contradiziam os textos já aceitos, e outros, bem, ninguém sabe direito. E é aí que entra o segredo.
A Bíblia que temos hoje é resultado de escolhas humanas, escolhas políticas, teológicas e até estratégicas. Agora, pensa comigo. Se você cresceu acreditando que a Bíblia caiu do céu pronta e perfeita, talvez esse seja um choque. Mas se você entende que ela foi formada ao longo do tempo, percebe que existem camadas, versões e até segredos que a maioria nunca ouviu falar. E eu sei o que você deve estar pensando. Tá, mas isso diminui a importância da Bíblia? E a resposta é: de jeito nenhum. Na verdade, o contrário. Saber que existem mistérios, livros perdidos e passagens quase secretas só torna tudo ainda mais fascinante. É como se você estivesse lendo um livro cheio de enigmas e pistas escondidas. E cada vez que você descobre um detalhe novo, a história fica ainda mais interessante. O problema é que muita gente prefere simplificar, contar só o básico, sem entrar nessas partes cabeludas. E talvez seja justamente aí que está o segredo mais bem guardado. A Bíblia não é só um livro de fé, mas também um enigma histórico, cheio de peças faltando. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que a Bíblia é um livro simples, lembre-se, ela é simples para quem lê por cima. Mas para quem mergulha fundo, ela é um verdadeiro quebra-cabeça. E esse é o segredo que quase ninguém conta. E aí, curtiu essa viagem? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vai pirar com essas informações. Porque aqui a gente sempre traz o que desperta a curiosidade e faz você ver o mundo de um jeito diferente.